Meus irmãos, a paz do Senhor, passando por aqui para compartilhar uma reflexão bíblica com todos nós. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva aí no link que está abaixo, o pastor Antônio Prado, ok? Ativa o sininho aí, dá um joinha aí, tá bom? Dá um like aí e você começa a receber as notificações do canal. Nos ajude a semear a palavra de Deus, tá bom? O texto que eu trago para a nossa meditação, ele é bastante conhecido de todos nós e se encontra no Velho Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, o verso 4 e 5, que nos diz assim: Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Nós estamos diante do texto que fala sobre a multiplicação do azeite da viúva. E algumas lições preciosas nós podemos extrair desse texto. O contexto histórico vai nos ensinar que essa mulher, após a morte do seu marido, ela teve uma grande dívida. Seu marido morreu e deixou uma dívida para ela. E o credor veio para buscar os seus 2 únicos filhos. Naquele tempo era comum o credor tomar filhos de devedores para que ou vendia como escravo para quitar a dívida, ou ele mesmo ficava com os filhos para ser escravo deles. Então essa mulher, vendo que os seus filhos estavam correndo o risco de virar escravo de credores, ela entra em desespero. Eu lhe pergunto, qual é a mãe que não entra em desespero quando vê os seus filhos sendo levado para a escravidão ou encaminhado para a escravidão? Então ela entra em desespero, ela entra em aflição, o coração dela fica agoniado e ela decide tomar uma decisão. Ela decide tomar uma decisão, e a decisão é essa: ela vai até o profeta Eliseu. E quando ela vai ao profeta Eliseu, a gente vai ver que é o seguinte: ela abre o coração para o profeta Eliseu. Ela diz: meu marido, teu servo, temia o Senhor, e ele morreu e ficou as dívidas, e o credor está vindo querendo levar os nossos filhos. E ela vai e abre o coração para o profeta Eliseu. Então, algumas coisas nós precisamos pontear aqui de forma de ensino para nós, ok? A primeira coisa que me chama a atenção nessa mulher é que quando a luta chegou, ela não murmurou, ela não reclamou, ela não se queixou. Antes, porém, ela foi ao homem de Deus. Se fosse hoje, ela teria ido na igreja buscar uma direção de Deus para a vida dela. Escuta o que eu vou lhe dizer: quando a dificuldade chegar, quando o desespero chegar, quando a aflição chegar, quando o teu coração estiver muito triste, muito desesperado, não reclame, não murmure, não questione. Ela poderia muito bem chegar e começar a falar para vizinhos, começar a falar para pessoas: olha, meu marido morreu, você viu, ele era crente, ele estava indo na igreja, ele servia lá com o profeta Eliseu. Não, ela não fez isso. O que ela fez? Ela foi para o lugar certo, falar com a pessoa certa. Escuta o que eu vou lhe dizer, em nome de Jesus: ninguém está isento de enfrentar dificuldade, ninguém está isento de passar por luta, mesmo sendo crente. Essa mulher é crente, gente. Essa mulher era temente a Deus. Olha o que está escrito no verso 1, ó. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Então, quando a Bíblia usa essa expressão, uma mulher filho dos profetas, é que o pai dela tinha sido profeta. Ela foi criada dentro do ambiente profético. Ela foi criada dentro dos mandamentos da lei. Era alguém crente, era alguém temente. Mas quando a dificuldade chegou, ela não reclamou, ela não murmurou, ela não questionou. Por bondade de Deus, nós somos pastores,
conselheiros na nossa igreja, pela misericórdia do Senhor. E hoje é muito comum nós encontramos as pessoas da igreja, quando enfrenta problema, vai reclamar para o ímpio, vai reclamar para a família que não é cristão, vai reclamar com gente que não tem estrutura, às vezes até crente, às vezes até cristão, mas não tem estrutura, não tem sabedoria, não tem envergadura, e acaba reclamando de forma murmuradora, questionando. Essa mulher podia falar: Deus, mas eu sou crente, a minha casa é uma casa de crente, o meu marido era crente. Porque quando ela vai para Eliseu, ela fala assim: meu marido, teu servo, morreu e ele era temente ao Senhor. Ela está dizendo: a minha família é crente, a minha família é cristã. Veja bem o que ela fala. Ela está dizendo: minha família é temente ao Senhor. Mas veja bem o que ela faz, melhor dizendo. Quando a dificuldade chega, o que ela fez? Ela não murmurou, ela não questionou, ela não ficou reclamando, ela não ficou choramingando. Hoje é comum as pessoas ficarem reclamando, desabafando em rede social, desabafando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Não foi isso que ela fez. Ela foi atrás do homem de Deus, ela foi diante do profeta, ou seja, para achar o profeta, tinha que ser lá no rancho do profeta. O rancho do profeta hoje representa a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu aprendo muito: quando o problema chegar, vai para a igreja, vai buscar uma direção de Deus, vai buscar um conselho de Deus, vai se alinhar com a direção de Deus, porque Deus tem uma palavra para nós no dia da nossa angústia, no dia do nosso desespero. Deus sempre terá um conselho à luz das sagradas escrituras para todos nós. Então a primeira coisa que eu gostaria de pontuar era isso. Olha o que ela faz. Ela foi até Eliseu no verso 1, ela abre o coração, e Eliseu fala assim no verso 2: o que eu hei de fazer? Veja bem que de início o profeta não sabia o que fazer. Ela chega, ela conta da dívida. Você vai ver que o problema dessa mulher aqui era financeiro, porque se ela tem dinheiro, ela paga a dívida, não passava por isso. Mas o problema financeiro, quando falta o dinheiro, também abala as emoções. Pelo dinheiro, pela ausência do dinheiro na casa dela, emocionalmente falando, ela ficou desestabilizada, porque é a sua família que está em risco, é os seus filhos. Então, pela falta de dinheiro, as emoções dela foi abalada. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós não somos materialistas, eu aprendo que nosso coração não está 100% nas coisas dessa terra, o nosso coração precisa estar nas coisas do reino, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porém, quando o dinheiro falta, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Então, quando o dinheiro falta, ele pode trazer uma desestabilidade emocional. Ele pode trazer o quê? Desespero, preocupações e aflições. Quantas pessoas nós vemos perdendo casa, perdendo carro, empenhorando bens por causa da ausência do dinheiro? Então, quando ela vai até o profeta, ela expõe uma necessidade financeira. E o profeta falou: o que eu hei de fazer? De momento ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele é um profeta. Muitas vezes nós como homens de Deus, pessoas vêm conversar conosco, de imediato a gente não sabe o que fazer, mas nós entramos na presença do Todo-Poderoso e o Senhor nos orienta como aconselhar. Então o que ela faz? Ela foi ao homem de Deus buscar um conselho, e ela precisava de recurso financeiro. Aí o profeta pergunta para ela: o que é que tu tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Outra coisa me chama a atenção aqui também. Quando nós estamos angustiados, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desesperados, a impressão que dá é que nós não temos nada de valor. A impressão que dá é que nem nós somos de valor. O profeta pergunta: o que é que você tem em casa? Ela vai dizer: não tenho nada em casa. Mas como não tem nada? Primeiro, ela já diz: não tenho nada em casa. Então ela tinha uma casa. Segundo, ela tinha 2 filhos. Como é que ela não tem nada? Terceiro, ela tinha uma vasilha com um pouco de azeite. Então ela tinha.
Outra coisa comum, quando nós estamos desesperados, aflitos, angustiados, tristes, é que nós não damos valor naquilo que Deus já nos deu. Nós deixamos de dar valor para aquilo que nós temos, para ficar focando naquilo que nós não temos. Então veja bem, ela falou, não tenho nada em casa, mas ela tinha uma casa, ela tinha 2 filhos, ela tinha um pouco de azeite, ok? E dá para perceber também que ela tinha um pouco de fé, porque se ela vai ao homem de Deus, e ela vai buscar uma direção de Deus, é porque ela tem fé que o homem de Deus iria orientar ela e pela uma direção divina e alguma coisa ia acontecer. Então, outra coisa que eu gostaria de pontuar, em nome de Jesus, não deixe o dia do desespero, não deixe o dia da aflição, não deixe o dia da angústia fazer você se esquecer daquilo que você já tem, daquilo que Deus já lhe deu, daquilo que você já possui. Às vezes nós ficamos olhando para o que a gente não tem e desprezamos aquilo que nós temos. Você lembra de Ana, a irmã Ana, do primeiro livro de Samuel, capítulo 1? Ela não comia, ela não bebia porque ela não tinha um filho. O desejo dela era ser mãe. Eu respeito esse desejo, eu respeito. Mas presta atenção comigo, ela tinha marido, o marido dava porção dobrada porção dobrada das ofertas para ela, o marido a amava, ela tinha uma casa, e agora no meio da angústia, no meio do desespero, ela deixou de valorizar o marido, deixou de valorizar a casa, deixou de valorizar a porção dobrada que ela recebia. Ou seja, Ana, no momento de angústia, de amargura de alma, de abatimento de alma, ela ficou olhando para aquilo que ela não tinha e começou a desvalorizar aquilo que ela já tinha. E eu quero aqui orientar todos nós pela palavra, cuidado, para que a gente não seja ingrato naquilo que Deus já nos deu. Nós podemos ainda ter muitas dificuldades, mas nós temos uma casa, nós temos uma família do nosso lado, nós temos um pouco de fé, nós temos uma igreja para congregar, nós temos amigos, tudo bem que não são muitos, são bem poucos e cada vez mais raros, mas nós temos. Então isso aqui eu aprendo nessa mulher, ela tirou os olhos do que ela tinha e ficou focando demais naquilo que ela não tinha. O que é isso? Isso é uma tendência humana, do reino humano. Quando nós estamos tristes, nós ficamos só olhando para aquilo que está diante de nós de forma de problema, de dificuldade. O profeta fala, o que é que você tem em casa? Ah, não tenho nada em casa. Ela tinha. O Espírito Santo me autoriza a te falar isso. Começa a olhar para aquilo que Deus já te deu. Olha para a família linda que você tem. Olha para o teu ministério, olha para o teu chamado. Olha para a tua vida financeira. Talvez não seja ainda do jeito que você queria. Não está ainda no patamar que você gostaria. Mas olha para aquilo que Deus já te deu. Olha para aquilo que já está com você, que você já tem posse. E quando eu falo isso, eu lembro de uma coisa, muitas coisas que nós temos hoje e usufruímos hoje, queridos, nós choramos por essas coisas, nós jejuamos, nós fizemos campanha por tudo isso e hoje nós colhemos isso. Hoje nós temos um casamento, nós oramos muito tempo pelo nosso casamento, nós jejuamos, fizemos campanha, subimos monte, descemos monte, nós oramos em prol de uma família, nós oramos para ter um lar, porque ter lar é diferente de ter uma casa. Casa é construída de blocos, cimento, areia, pedra, ferro, e um lar não, um lar é construído por princípios, valores. Nós não temos apenas uma casa, nós temos um lar. E hoje nós estamos usufruindo daquilo que nós choramos muito, jejuamos muito. E aí quando chega problemas novos, dificuldades novas, nós acabamos se esquecendo daquilo que nós já temos. O Espírito Santo me autoriza eu dizer isso para alguém dentro desse vídeo. Tira os olhos daquilo que você não tem ainda. Isso não quer dizer que você não vai ter.
ela não tinha aqui recurso financeiro, ela não tinha aqui, nesse momento, paz, alegria, porque aquele problema estava minando tudo, porque ela focou num problema, e eu concordo que é um problema de porte grande, quem não ficaria desesperado? Ok? Mas nós não podemos de forma nenhuma tirar os olhos daquilo que Deus já nos deu. Ok? Então o profeta pergunta, o que você tem em casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí ele vai orientar ela. Aí o verso 4, ou melhor, o verso 3, ele diz assim, ó, você vai, pede para ti vasos. A minha tradução nessa Bíblia está dizendo vaso. Tem outras Bíblias que diz vasilhas. Ok? É o mesmo sentido da colocação, tá? Da aplicação aqui, da hermenêutica, ok? Aí ele chega e orienta ela, aí ele vai liberar a direção de Deus, aí ele vai aconselhar ela segundo a direção de Deus, e permita eu lhe dizer, coisa boa é andar na direção de Deus, oh glória ao Senhor, coisa boa é andar alinhado com a direção de Deus. E olha o que ele vai dizer para ela, vai, pede para ti vasos emprestados aos teus vizinhos, vasos vazios, vírgula, não poucos. Olha só, ele orienta, ele libera a direção de Deus para a vida dela. Você vai pedir vaso para os teus vizinhos. E olha, o vaso tem que estar vazio e detalhe, não pode ser pouco vaso. Por que ele fala não pouco? Porque ele vai testar a fé dela. Eu só vou alcançar aquilo que a minha fé me dá parâmetro para me alcançar. A minha fé pode me levar muito além daquilo que eu penso, imagino ou espero. Se eu tiver fé pequena, eu vou alcançar coisa pequena. Se eu tiver fé grande, eu vou alcançar coisa grande. O tamanho do meu milagre, a proporção do meu milagre é o tamanho da minha fé. Jesus disse ao pai daquele jovem perturbado, né, lá em Marcos 9, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele jovem lunático e não conseguiram. Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus desce, o pai do menino vai até ele e fala, os seus discípulos não conseguiram expulsar. E aí Jesus chega para ele e fala assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus ele está deixando aqui um exemplo para nós, que a nossa fé ela não pode ter limite, eu não posso pôr limite na minha fé. Então eu vou alcançar aquilo que a minha fé alcançar. Se a minha fé alcançar longe, eu vou chegar longe. Se a minha fé for curta, a minha caminhada vai ser curta. E ele fala, pede vaso e não pouco. Aí eu lhe pergunto, querido, o que tem a ver vamos se colocar no lugar da viúva, por favor. Eu estou falando com pessoas inteligentes aqui através desse vídeo. Eu estou falando com pessoas que pensam, que raciocinam. Você entendeu? Que tem fé, mas também faz uso de razão quando necessário. E agora pensa comigo, o que tem a ver pegar vaso com o vizinho com a necessidade que eu tenho? Eu estou com uma necessidade muito grande, o profeta mandou eu pegar vaso. E aqui está outra lição importantíssima. Obedecer à direção de Deus, mesmo quando a gente não entenda. E eu volto a dizer, coisa maravilhosa é andar na direção da palavra de Deus. Coisa maravilhosa é andar alinhado com a direção de Deus. Muitas pessoas hoje, no nosso tempo, não têm alcançado uma vida melhor, não é porque não tem chamado, não é porque não tem dom, não é porque não tem promessa, não é nada disso. Não é porque não tem Deus na vida, tem Deus, tem dom, tem chamado, tem promessa. E qual é o problema então, pastor? Está desalinhado com a direção de Deus para a sua vida. Então o segredo é se alinhar com a vontade de Deus e obedecer à direção de Deus mesmo quando a gente não entenda. Eu volto a dizer, coisa maravilhosa é andar
na direção de Deus. Coisa maravilhosa é andar alinhado com a direção de Deus. Você não está entendendo nada, você não está compreendendo o que está acontecendo. A sua vida parece que virou de cabeça para baixo, a angústia está grande, o desespero está grande, mas Deus me permite lhe dizer isso: se alinhe com a direção que eu estou lhe dando hoje, e você vai viver o que você nunca viveu, e a sua família vai alcançar um patamar de vida que vocês nunca alcançaram, em nome de Jesus. Entenda a direção de Deus. Não queira andar na direção que Deus dá para outrem. Às vezes eu quero andar do mesmo jeito que eu quero seguir a direção que Deus está dando para outro. A mesma coisa no ministério. Deixa Deus te usar naquilo que Ele te chamou. Não fique comparando o teu ministério com os outros. A gente fala, eu queria pregar igual fulano, eu queria cantar igual ciclano. Não, querido, não. Se alinha com aquilo que Deus tem para você hoje. Deixa Deus usar o teu ministério do jeito que Ele te escolheu, e você vai ver que os resultados serão satisfatórios para a glória do nome dele. Então o profeta orienta ela, aí ele diz assim, entra na tua casa, é o versículo que eu li, fecha a porta sobre si e seus filhos, e vai deitando o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Olha só, gente, se você tem um vaso na sua casa, e o profeta manda você pegar muitos vasos. Aí ele fala assim, pega aquele azeite que está no vaso e vai enchendo o outro. Como é que eu entendo um negócio desse, gente? Ainda que o vaso de azeite fosse de 1 litro, ainda que fosse um garrafão de 20 litros, igual esses garrafões de água mineral, como é que eu vou encher tanto vaso assim? E aqui está o segredo. Quando Deus der a direção, não fique questionando, só obedeça. Só obedeça. A gente fala assim, pastor, mas como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou obedecer? Eu não estou entendendo nada. Mas quem foi que falou, meus irmãos, que nós temos que entender primeiro para obedecer depois? Isso é inversão de valores e princípios. Eu não tenho que entender para obedecer depois. Eu preciso obedecer a direção primeiro para compreender depois. É um assunto sério, que está em jogo é a família. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus não erra quando nos dá a direção, ainda que a gente não entenda. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra quando Deus pediu para Abraão, Isaque, seu filho, para oferecer lá no Moriá em sacrifício? Gente, como é que a gente entende um trem desse? Mas a Bíblia diz que Abraão, oh glória a Deus, Abraão, ele não questionou. Abraão, ele não ficou procurando meio para compreender, para entender, não, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele foi levantado como pai na fé de todos nós, como está em Romanos 4. Só obedeça, que você vai ver que lá no final vai dar tudo certo. Escuta o que eu vou lhe dizer, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o começo. Obedeça a direção mesmo que você não entenda. E o profeta diz assim, ó, quando você pegar os vasos, entra na tua casa, fecha a porta sobre você e sobre seus filhos. E vai deitando o azeite, o que tiver cheio vai separando. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui uma outra coisa, no versículo 4 e 5. Eu aprendo que existe mistério que só diz respeito à nossa família. Olha o que ele diz, você entra, fecha a porta, põe os seus filhos para dentro, porque o mistério é com você e com a tua família. O mistério é com vocês. Eu poderia falar aqui sobre também um outro ensino aqui, que me passou aqui despercebido aqui, o dever de ter comunhão com os vizinhos. Já pensou se essa mulher não tem comunhão com os vizinhos? Como que ela ia pedir vaso emprestado? Como é que ela ia pegar vaso emprestado? O milagre dela estaria limitado. A gente precisa entender que é o seguinte, existem milagres que quando Deus quer fazer, ele não precisa contar com ninguém. Mas existem milagres que Deus vai colocar pessoas que são agentes do milagre para nos ajudar no processo do milagre. Se ele quiser, ele não precisa de ninguém. Ele vem aqui, ele faz o milagre e pronto. Mas existem mistérios
Existem processos de milagre que Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Igual colocou na vida dessa viúva. Os vizinhos pedem. E a pessoa, se ela tivesse comunhão só com 2 vizinhos da vizinhança toda, olha o milagre dela limitado. Por que que o milagre aconteceu em abastança, em fartura? Porque ela tinha uma grande comunhão com os vizinhos, e isso é comum crente não ter a paz com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da frente, de trás, principalmente se for do seio de parente, principalmente se for do meio da parentela, que mora do lado, na frente, na retaguarda. É crente que não tem comunhão, não fala com o vizinho da direita, não fala com aquela vizinha, não fala com aquele. Gente, nós precisamos entender que se Deus quiser usar essas pessoas para nos abençoar, como que nós vamos ser abençoados? Então eu não sei como é que está a tua comunhão com os seus vizinhos. Eu só sei de uma coisa: se a sua comunhão estiver bloqueada, seja ela com pessoas de grau de parentesco ou não, restaure a sua comunhão com os seus vizinhos. Porque a Bíblia diz assim, Romanos 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a paz eu tenho que seguir, não é com uns, não é só com aqueles que me amam, não é só com aqueles que me aplaudem, não é só com aqueles que me admiram, não é só com aqueles que me fazem o bem. A paz precisa ser seguida com todos. Então a gente aprende isso, porque ela tinha uma grande comunhão, ela juntou grandes quantidades de vasos. E aí o profeta falou assim, não fala nada para ninguém, só entra na tua casa e fecha a porta. Fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos e vai enchendo. Irmão, é fácil de entender um trem desse? Ela tinha um vaso de azeite e começou a encher, só que veja bem, era ela e os filhos dela. Existe mistério que é reservado para nós e a nossa família, entenda. O mistério que Deus tem não é só comigo, é com a minha esposa, é com as minhas 2 filhas. O mistério que Deus tem não é só com você, pastor, ou com você, pastora. O mistério que Deus tem, meu irmão, não é só com você, homem, não é só com você, mulher, é com a nossa família. Porque às vezes a gente acha que o mistério é só com a gente, não é. A aliança de Deus é com a família. Veja que quando Deus manda Noé construir a arca, Deus dá uma determinação para Noé. Noé, entra na arca, tu e a tua família, você, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. São 8 pessoas que entram na arca no tempo de Noé. Ele, a esposa, os 3 filhos e 3 noras. Veja bem que o pacto, a aliança é com a família. Deixa eu lhe dizer, Deus tem uma aliança com a tua família. Deus tem um propósito com a tua família. Às vezes é comum numa casa Deus usar mais um do que outro. Um prega mais, um canta mais, um evangeliza mais, um estuda mais. Mas isso não quer dizer que Deus tenha mistério só com ele. Deus tem mistério com a nossa família. O mistério de Deus, o processo de Deus é com a nossa família. E existe mistério que é da porta para dentro. Hoje é comum as pessoas acontecer coisas dentro de casa e ficar expondo a família para o lado de fora, levando o problema interno para fora, lançando os problemas internos nas redes sociais. Gente, existe mistério e existe situações, processo, que é só nós e a nossa família que precisa saber. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de quando Jesus chegou na casa de Jairo. A filha de Jairo já havia morrido. Jesus disse que ela estava dormindo, começaram a dar risada. Uma das primeiras coisas que Jesus fez, pegou Pedro, Tiago e João, Jairo e a mulher dele e pôs todo mundo para fora. Pôs todo mundo que estava lá para fora. E entrou no quarto Jesus, Pedro, Tiago, João, Jairo e a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque aquele mistério ali era só com eles. Aquele processo ali era só com eles. Entenda isso. Olha como esse texto da viúva, ele é um texto muito amplo, abre um leque de ensino para todos nós. Maravilhoso esse texto. Escuta o que Deus manda lhe dizer. Existem processos que a nossa família vão passar que precisa estar entre porta fechada. Entre porta fechada. Veja bem que o processo dela estava aqui entre ela
entre os filhos e o homem de Deus, que era alguém de confiança dela, senão ela não teria abrido o coração. Outra coisa que eu aprendo, não abre o coração para todo mundo. Nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que está na igreja hoje tem uma maturidade cristã, tem uma estrutura, tem uma visão. Infelizmente, nós temos muitas decepções e frustrações com pessoas que estão dentro da igreja. Na realidade, nós que somos cristãos, as nossas maiores decepções não são com os ímpios, não são com as pessoas de fora da igreja, as nossas maiores frustrações são com pessoas de dentro da igreja, e o erro não está neles, o erro está em nós. Por quê? Porque nós acabamos depositando confiança em pessoas que não correspondem à altura, então o erro é nosso. Olha o que o profeta diz, chega lá, entra para a tua casa e fecha a porta. E o milagre vai acontecer ali. E agora, para mim já ir fechando as cortinas desse ensino, o último ensino que eu quero aprender aqui, que eu quero compartilhar com você, melhor dizendo. O verso 6 vai nos dizer que os vasos foi cheio, foi sendo separado, não é? E o azeite parou. Quando não havia mais vaso, o azeite parou. Ele havia dito para ela que é o seguinte, ó, você vai, pega vaso vazio, não pouco, com muitos vizinhos, ok? Orienta ela, para ela encher. E aí o que acontece? Quando encheu o último vaso, o azeite parou. O verso 6, o final diz isso. Então o azeite parou. Não está escrito aqui o azeite acabou. O que é isso? O milagre não acabou. A multiplicação não acabou. A bênção da multiplicação não acabou. Ela só parou. E por que parou ali? Por que a bênção da multiplicação parou ali do azeite? Alguns detalhes sobre a multiplicação do azeite precisam ser atentados. Nós sabemos que o Senhor é generoso, nós sabemos, e sempre quer nos dar sem medida, abundantemente. Por que ela não recebeu mais azeite? Deus havia orientado ela através do profeta, ok? O que fazer? Por que ela não recebeu mais? Por que a multiplicação não foi numa proporção maior? Por que o milagre não aconteceu em mais quantidade? Por quê? Ela só não recebeu mais multiplicação do azeite porque lhe faltou vasos. Ainda que ela tinha pego muito vaso, se ela tivesse mais 1 milhão de vasos lá, ia encher todos. Então ela só não pegou mais, não recebeu mais multiplicação do azeite, que representa o milagre, por causa da ausência de vaso. Ou seja, ela não tinha mais capacidade para receber. E eu aprendo algo muito interessante com isso, que Deus nunca irá nos dar o tanto que Ele tem para nos dar se nós estivermos despreparados para receber, porque Deus não é irresponsável. A falta de preparo tem feito muitas pessoas não receber a plenitude de Deus. Ou seja, nem sempre recebemos o tanto que Ele tem para dar, porque não temos capacidade para receber. Então eu entendo que até para receber milagre eu preciso me preparar, precisa ter uma capacitação. Porque existem milagres que, se ele for gerado na vida de pessoas despreparadas, ao invés de ser uma bênção, se torna uma maldição. Existem coisas que, ao invés de se tornar uma bênção para alguém, vira uma maldição por falta de preparo. A Bíblia diz que o